Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua. Hoje eu quero partilhar com você um texto que está lá em Tiago capítulo 1, verso 17. Se eu posso intitular essa devocional de hoje, eu diria que seria: como saber se é de Deus? Como saber se o que nós estamos recebendo, se o que nós estamos fazendo é de Deus? Como saber isso? É isso que eu quero revelar ao meu e ao seu coração através da ministração do Senhor, direto do trono para as nossas vidas. Hoje, nessa devocional, o Senhor vai operar grandes coisas no nosso meio. Então fica comigo até o final, não vai embora, fica comigo até o final, que Deus vai fazer grandes coisas. Antes de entrar no texto, eu já quero, de antemão, agradecer a cada um de vocês que tem curtido, comentado, que vocês têm compartilhado. Nós começamos há um tempo atrás com 0 inscritos e hoje nós estamos chegando a quase 400 inscritos, né? Ou até mais de 400 inscritos, não sei quanto tem lá agora, mas o fato é que vocês têm sido uma ferramenta de Deus na vida de cada um que tem entrado por essas portas. Você tem compartilhado, você tem ministrado, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você de verdade tem se demonstrado um homem segundo o coração de Deus, alguém que está disposto a salvar vidas, a ministrar vidas. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, de seguir, de ativar o sininho aí para poder ser notificado quando tiver qualquer evento ou qualquer atividade no nosso canal. E assim você está dizendo não só para o YouTube que esse conteúdo tem relevância, mas para as pessoas que você convive, dizendo que esse conteúdo realmente tem relevância. Eu quero ser uma ferramenta de Deus na sua vida e eu quero que você seja uma ferramenta de Deus na vida de outras pessoas. Hoje eu estou com uma camisinha bem diferente aí, a camisinha que a gente usou no aniversário, ou teoricamente era para usar no aniversário de 2 anos da minha filha, Ana Júlia, né? E estou com essa camisa em homenagem à minha filhota, porque amo muito ela, amo muito a GS, o Guilherme, toda essa minha família que o Senhor me deu, né? Até meu sogro, minha sogra, meus pais, meu irmão, todo mundo que faz parte da minha família aí, minha cunhada. Então, de verdade, eu sou uma pessoa que gosta muito da minha família e abençoo muito a minha família. Então hoje estou vindo aqui para representar a família, né? Nós estamos aqui, era a camisa que nós teríamos que usar no aniversário de 2 anos, mas por conta do correio, enfim, não chegou a tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu estou aqui, já que não chegou para a festa, eu estou aqui mostrando no nosso canal e eu tenho certeza de que estou homenageando ela de alguma forma. Bem, agora sem mais conversa, sem mais blá blá blá, vamos para o texto propriamente dito. Vamos lá. Diz assim o texto: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bem, o texto diz a nós, primeiro, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, tudo que vem de Deus é bom, ou seja, é uma boa dádiva, é um bom presente, né? É algo que de verdade nos faz bem. E ele fala, é perfeito, ou seja, se vem de Deus, encaixa, é perfeito, tá? Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, descendo do Pai das luzes, perdão. Pai das luzes, o que ele quer normalmente dizer como Pai das luzes, ou seja, aquele que tem todo o esclarecimento, todo o conhecimento, ou a ele tudo é revelado. Pai das luzes é aquele que de nada é oculto, né? Então, descendo daquele que sabe de tudo, ou seja, se é de Deus, tem que ser bom, tem que ser perfeito, e se Deus sabe de todas as coisas, ele já prepara. Olha que coisa. Pastor, de onde você está tirando isso? Ele está dizendo, em quem, ou seja, no meu Deus, não há mudança nem sombra
de variação. O que acontece? Primeiro, a gente sabe que a palavra mesmo nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Tá? Então, se ela é boa, né, ela vai fazer bem. Se ela é perfeita, ela se encaixa. E se ela é agradável, ela nos realiza. Quando você tem esses 3 pontos, você entende que é de Deus. Mas aqui, Tiago vai um pouquinho além em dizer que se em Deus não há variação ou sombra de mudança ou de variação, significa que a vontade de Deus ela vai ser boa a todo tempo. O que você quer dizer, pastor? Então você está me dizendo que foi bom, por exemplo, quando José passou por aquele período todo lá que era a vontade de Deus, como escravo. Bem, eu digo para você que ele foi honrado como escravo. Ah, mas ele foi preso. Bem, eu digo para você que ele se tornou chefe da prisão. Aonde Deus te coloca na posição dele, por mais que as coisas ou que as situações tentem dizer que aquele caminho é ruim, se o caminho é de Deus, não há mudança de variação. Pastor, o que você quer dizer? Bem, eu vou fazer me entender agora, você vai entender. A alegria que o Senhor coloca no momento em que recebemos, ela não tem variação durante toda a trajetória. Por quê? Porque durante toda a trajetória daquilo que recebemos de Deus, vamos ter a mesma alegria. Durante todo o trajeto da nossa história, eu posso dizer que vai acontecer problemas, coisas ruins, coisas boas, vai aparecer de tudo na sua vida. Mas aquilo que é de Deus, ele permanece. Por exemplo, o amor que vem de Deus, ele jamais acaba. A alegria que vem de Deus, ela jamais acaba. Por quê? Porque toda boa dádiva e perfeita e que não há variação, vem de Deus. Isso me implica dizer que Deus não é o que muitos aí, às vezes até fala que é da vontade de Deus, mas Deus não é daquele que tem uma vontade hoje e outra vontade amanhã. Deus é aquele que tem uma vontade, que tem um caminho, e esse caminho permanece até o final. Aliás, isso está muito claro na Bíblia, onde a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, de verdade, o fato de encararmos, às vezes, a vontade de Deus de qualquer forma na nossa vida, nós muitas vezes entendemos que todos os nossos erros são a vontade de Deus. Não é. Foi sua vontade e não a vontade de Deus. Eu vejo pessoas que dizem, a vontade de Deus é eu ir para os Estados Unidos. E aí não pede confirmação de Deus, não faz nada, talvez aquilo brotou no coração dele, ou alguém disse alguma coisa, ele se animou com aquilo, ele foi para os Estados Unidos achando que era Deus, deu tudo errado, ele fala, deu tudo errado, mas é a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, meu filho. Você tomou o caminho errado e errou. A vontade de Deus, ela, por mais que nós passamos por caminhos de dificuldade, ela permanece em nós, nos exaltando, nos honrando e ainda assim tendo o mesmo efeito nas nossas vidas. E aí eu digo para você, vamos pegar o exemplo do próprio José, no início questionado. Bem, José parou num poço, mas não era isso que os irmãos queriam. José só parou no poço porque a vontade de Deus prevaleceu. Porque os irmãos mesmo queriam o matar. Mas Deus falou, peraí, a minha vontade não é essa. Manda ele para o poço. E aí no poço, ele iria morrer de qualquer forma. Se ele iria morrer, aí sim, acabou o problema para os irmãos. Mas alguém tem uma brilhante ideia, vamos vender José. E quando eles vendem ao José, parece ruim, porque agora ele é escravo. Mas o Senhor honrou a José. Ele foi vendido para alguém de grande capacidade, de grande poderio político, financeiro e até mesmo militar. E lá nessa casa ele também é honrado. Ou seja,
Até no poço ele é honrado. Até na venda como escravo ele é honrado. Até na casa de Potifar ele é honrado. Ele é preso na cadeia, ele se torna chefe dos carcereiros. Ele é honrado. Aonde quer que você passa, a constância de Deus na vida de José não muda. Por quê? Porque Deus chamou a ele para liderar, para ser honrado, para ser exaltado entre a sua família, para ser exaltado entre aqueles que convivem com ele. Então ele é honrado na casa de Potifar. Ele é honrado no poço, ele é honrado na cadeia e ele é honrado no palácio do rei. A vontade de Deus, ela continua exercendo a mesma força na nossa vida, independente do caminho em que nós estamos passando. Por quê? Porque no caminho há pedras, no caminho há desertos. E não é porque virou deserto o caminho, ou porque estamos passando um deserto, que a vontade de Deus na nossa vida vai mudar. Que o projeto que Deus tem na nossa vida vai mudar. Ele vai continuar tendo o mesmo efeito. Aquilo que se encaixou no primeiro, vai continuar se encaixando até o final, se é a vontade de Deus. Se for de Deus, então vai ser perfeito. Se for de Deus, então você vai até o final, sem variação. Eu costumo dizer, muitas vezes me perguntam, a palavra nos diz que a paz de Cristo deve ser o termômetro do nosso coração. Preste atenção nisso. Para que serve o termômetro, se não para medir? Ou seja, se a paz, ou se as coisas se encaixam e há paz, há Jesus, há vontade de Deus. Seja a paz de Cristo o termômetro dos vossos corações. Então, aonde há paz, há a vontade de Deus. Então, se você quer saber se é da vontade de Deus, como saber se é da vontade de Deus? Bem, é bom para você? Vai fazer bem a você? Bem, se encaixou, bateu e encaixou, é perfeito? Então é de Deus. Se não há variação, é de Deus. Se há paz, é de Deus. Então, nós temos diversos parâmetros para entender quando as coisas são de Deus na nossa vida e quando não são de Deus na nossa vida. Muitas vezes recebemos profecias que não se encaixam. E aí, é de Deus ou não é de Deus? Se ela não se encaixa, não é de Deus. Porque o que é de Deus é perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. É de Deus, meu querido. Eu costumo dizer, quando as pessoas costumam falar, pastor, o Senhor me mandou fazer. E aí eu costumo fazer essas indagações. Bem, é bom para você? Você entende que isso é bom para você? Vai ser bom para você? Você entende que há paz nesse caminho? Isso que você recebeu se encaixou na sua vida? Então é de Deus. O fato é que muitas vezes nós não esperamos a confirmação de Deus, nós não esperamos a paz de Deus, nós não esperamos as coisas se encaixarem nas nossas vidas, nós não esperamos para ver se aquilo vai ser bom para nós, nada disso nós esperamos. E nós saímos atropelando as coisas e depois, quando dá errado, falamos que deu errado, mas segundo a vontade de Deus. Bem, a vontade de Deus é que dê certo. E se deu errado, é porque ainda tem coisa a aprender. Ainda tem coisa a melhorar. Né? A gente pode até entender que na vida de José ou de outros, parece que deu errado em alguns aspectos. Mas eu provei para você que mesmo parecendo estar errado, ou parecendo dar errado, as coisas, o projeto que Deus tinha na vida dele não mudou. Ele era honrado aonde quer que ele passava. Se o projeto de Deus na vida dele era ser honrado, ele foi honrado em toda a sua vida. Até na cadeia, até no poço, até no servo lá.
ele foi honrado. Por quê? Porque quando quiseram de alguma forma o rebaixar ou o destruir, Deus não permitiu, né? Mas quando ele é rebaixado, de alguma forma também Deus o exalta. É por isso que eu entendo que a Bíblia fala que o levantar é do Senhor. O Senhor é quem exalta. Aqueles que se humilham, ou aqueles que são até humilhados, o Senhor exalta. Não tem essa questão. Mas eu queria que você colocasse essa mensagem no seu coração e a partir de hoje fizesse um pouco uma avaliação. Qual é a vontade de Deus na minha vida? O que se encaixa de verdade na minha vida segundo aquilo que Deus falou a mim? Segundo aquilo que Deus usou a homens de Deus para falar comigo. Se Deus não tem falado com você, primeiro, você não tem tido, então, momentos com Deus. Então você precisa ter esses momentos para você entender qual é a vontade dele. E para você analisar qual é a vontade dele, você precisa, de verdade, de testificar. E eu dei alguns parâmetros para você testificar se é de Deus para a sua vida. Outra coisa, quando a gente vê a mensagem de Gideão, onde Gideão ele tem dúvidas se é Deus mesmo falando com ele, justamente por quê? Porque aparentemente Gideão seria as últimas opções de Deus. Então Gideão tem dúvidas e tudo que ele testou a Deus se encaixou perfeitamente nos testes que ele fez com Deus. Então, se de alguma forma você ainda tiver dúvidas, eu tenho certeza de que você pode sim fazer provas com Deus, fazer testes com Deus, dizer: Deus, eu não entendi ainda, na minha sabedoria humana eu não entendi ainda, como que eu posso fazer? E faça teste, Deus, me dê resposta até tanto, vou fazer assim, me responda de alguma forma. Faça testes com Deus. Mas o fato é que para saber a vontade de Deus, existem esses parâmetros. E eu queria que você, a partir de hoje, não saísse por aí falando que Deus fez, que Deus falou, ou que vontade de Deus isso, ou que vontade de Deus aquilo, se esta vontade não tem esses parâmetros. Então, coloque isso no seu coração. E a partir de hoje, você entenda e aprenda a ouvir a verdadeira voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai, nos ajuda, Pai, a entender a verdadeira voz que vem de Ti. Nos ajuda, Pai, a reconhecer quem Tu és. Nos ajuda, Pai, a talvez, na Sua vontade, Pai, reconhecer e ver todos esses parâmetros que a Bíblia nos diz que seguem a Sua vontade, que seguem o Seu querer. A paz, a perfeição, a boa dádiva, aquilo que nos encaixa, aquilo que nos agrada, Pai. Porque de verdade, a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus também, ó Pai, que todos esses parâmetros aqui falados sejam, ó Pai, um norte para sabermos, ó Pai, e discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus, e ainda assim, ó Pai, Senhor, revela-se cada vez mais a nós, para que o seu povo não seja, em momento algum, confundido ou enganado. Porque, inclusive, onde há dúvida, não há paz. E onde não há paz, não há a vontade de Deus. Há um texto, inclusive, que diz que seguir a paz com Deus. Então, nós devemos seguir a paz. Então, essa Deus é o nosso querer. Nos ajuda a entender e a saber o que era a sua vontade. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final. E saiba disso, quando é da vontade de Deus, é bom. Quando é da vontade de Deus, se encaixa. Você vai ser realizado, vai ser agradável. E ainda assim, a vontade de Deus não muda. Deus não fica
agora eu quero que você seja ali, agora eu não quero mais que você seja ali, agora eu quero que você vá para lá, ou vá para lá, ou faça para lá, ou vai agora e agora volta, vai agora. Não. Deus, ele é constante. O Senhor, ele tem um projeto. Ele não dá tiros e se acertar, acertou. Não. Ele sabe exatamente a hora que vai acertar, o momento que vai acertar, e ele vai te levar para um caminho verdadeiro e único. Aliás, a palavra nos ensina a seres firmes e constantes. Se ele nos ensina isso, e se ele nos ensina a ser igual a ele, a palavra de Deus, a vontade de Deus, também eu acredito que é firme e constante. Ela não muda. A vontade de Deus na vida de José, ela não mudou. A vontade na vida de Moisés, ela não mudou. O trajeto que Deus traçou para Abraão não mudou. Nada. Porque Deus tem um projeto próprio nas nossas vidas. Então, eu vou ficando por aqui e gostaria que você refletisse sobre isso. Hoje talvez uma palavra um pouco mais pastoral. Mas é porque eu vejo muitas pessoas com dúvida e confusão a respeito desse tema. Então, espero ter esclarecido alguma coisa. E comentem, não deixem de comentar, curtir, compartilhar. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, então talvez não dê tempo de explanar tão bem alguns assuntos, mas eu tenho certeza de que Deus te abençoou rica e abundantemente. Tá bom, meu querido? Eu vou ficando por aqui. Um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo. Deus abençoe.